Boa tarde. Nosso tempo de tolerância para esperar as pessoas entrarem na sala foi concluída, né. Então agora a gente vai começar o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos ver uma síntese sobre a nossa quarta unidade, que trata do século XIX e suas repercussões, nações, nacionalismos e novas doutrinas sociais. Então, as revoluções liberais foram rupturas ocasionadas por fortes mobilizações de grupos, maiores ou menores, em torno de princípios do liberalismo político, em uma época de popularização dos pensadores iluministas. Suas ideias saíram do papel e provocaram grandes transformações na sociedade. A Europa presenciou o surgimento de uma nova maneira de enxergar as relações sociais entre indivíduo e sociedade. Mudanças que previam uma ruptura com a tradição do poder centralizado na igreja e no rei. Vários países conseguiram construir uma ideia de nação, acabar com o antigo regime e criar um novo modelo de sociedade, um outro modelo de governo, de forma laica e democrática. Porque essa forma de governo deveria ser superada? Essa forma de governo que foi batizada como antigo regime ou absolutismo. Era uma forma de governo muito centralizado e muito controlador. Inclusive a parte da igreja que controlava muito as pesquisas científicas, as discussões filosóficas, o comportamento do povo. E o povo foi querendo viver de uma forma mais moderna e foi tendo suas reações influenciado pela filosofia, pelos pensamentos que foram criados e desenvolvidos nessa época. Então, as revoltas que surgiram contra isso pareceu propostas modernizadoras. Eram umas revoltas, umas revoluções, os movimentos sociais revoltosos contra o imperialismo e o controle da igreja, mas ao mesmo tempo trazendo propostas modernas para as sociedades da Europa da época, que variavam de acordo com o contexto. Alguns países pediram independência, conseguiram independência. Outros trocaram de regime político, como é o caso da França, da Itália e da Alemanha, que deixaram o poder imperial e passaram a ser, repúblicas parlamentaristas, eh, presidencialistas, depois parlamentaristas, e com esse governo democrático, né, com uma preocupação maior com o social, com uma certa aproximação da igualdade entre as pessoas, principalmente com a ideia de nação. Algum Esses conflitos criaram base de muitas ideias que pautaram todo o século XIX e que influenciaram o surgimento e a breve temporalidade do século XX. Então, quando a gente lê Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que diz que o século XX é o breve século XX e que delimita o século XX de 1914 a 1991, eh, tudo isso que aconteceu nesse período do século XX teve a sua força, a sua influência nos movimentos do século XIX. E os movimentos do século XIX, que também são chamados por Eric Hobsbawm como a primavera dos povos, são movimentos com base iluministas, são movimentos nacionalistas, são movimentos socialistas e também, de pensamento liberal, que acabam transformando a sociedade, daquela sociedade que pensava só no próprio umbigo, na própria vizinhança, né,
a uma a uma sociedade mais unificada entre essas províncias, na forma de país, de nação. E essa ideia de nação que nós temos hoje, esse conceito de nação que nós temos hoje, ele nasce na experiência dessas revoluções do século XIX. Os os pensadores do século XIX e junto com os movimentos sociais que vão acontecendo, as transformações que vão acontecendo nesses lugares da Europa que formam durante essas revoluções, acabam se transformando e se formando, da forma que hoje a gente vê os países, né. O que é a Itália hoje, graças à revolução do século XIX. O que é a Alemanha hoje, é graças à revolução do século XIX. Porque a Alemanha tinha eram 2 impérios, né, o Império Prússio e o Império Austríaco. Se pe não se pensava a Alemanha, se pensava Prússia e Áustria. E hoje a gente pode pensar Alemanha. Os alemães podem pensar Alemanha e podem liderar a comunidade europeia, né. A comunidade europeia já é uma coisa que surge depois com a globalização, mas se hoje a Alemanha pode ser um país único, unificado, uma ideia de nação e uma caminhada de evolução, de modernização e de respeito aos direitos humanos e às questões sociais, que faz com que ela pode hoje liderar o bloco da União Europeia. Isso aconteceu graças às revoluções do século XIX, e todo aquele movimento para derrubar o Império Austro-Húngaro e o Império Prússio. A Itália, como eu já disse primeiro, né, a Itália como nós vemos hoje, também foi graças a às revoluções que fizeram com que o imperialismo não continuasse dominando a Itália, e que a força da igreja fosse mesmo para a dimensão religiosa e não para a sociedade civil da Itália, né, uma conquista de poder separar a igreja do Estado. Isso foi uma grande conquista da Itália, que ajudou a Itália também a se sentir uma e a também ajudar a toda a Europa, todo o mundo a construir esse conceito de nação. E construir o conceito e também criar o sentimento, né, a afetividade com a nação, o sentimento de nacionalista, de "eu sou italiano", né, assim como o alemão, aí o sentimento de "sou alemão". Apesar de todas essas mudanças políticas e sociais e revolucionárias que a gente está apontando aqui como exemplo, esses 2 países que nós temos hoje, Itália e Alemanha, a Inglaterra também teve a sua modernização, também criou o seu conceito de nação, também se modernizou junto com a influência do século XIX também passou pela Inglaterra, mas a Inglaterra que a gente vê hoje também não é mais a Inglaterra que a gente via no século XVIII. O século XIX também influenciou a Inglaterra, apesar dela não ter passado por nenhum processo revolucionário, assim como os outros países da Europa, né. A Inglaterra se manteve com uma que a gente vai chamar de paz britânica, era vitoriana, né, a rainha Vitória, que assumiu o governo, e como a gente sabe as mulheres rainhas da Inglaterra são mulheres de longevidade, então Vitória viveu muitos anos, e digamos que quase todo o século XIX foi a era vitoriana, porque a Vitória governou por muito tempo, assim como a Elizabeth, né. Hoje nós estamos na era elisabetiniana, né, a Elizabeth também, segunda, já está quase completando um século de idade, e já passa de 60 anos no poder, né, já digamos que já fez bodas de diamante no governo da Inglaterra, né. As rainhas da Inglaterra, as mulheres da Inglaterra são de vida longa e que conseguem fazer com que a Inglaterra, no seu período de governo, tenha essa paz britânica, né, que o Reino Unido, não só a Inglaterra, mas que o Reino Unido tenha essa paz britânica. Então, apesar de que a gente não vai estudar aqui no 8º ano os conflitos e terrorismos da Irlanda, que é um dos países do Reino Unido, né,
lutando pela independência e lutando contra a coroa, a rainha Elizabeth enfrentou o IRA há muito tempo, mas é durante o governo da rainha Elizabeth que a gente pode ver o IRA silenciando. Então, a digamos que, pelo menos por enquanto, o fim do terrorismo do grupo IRA. Então, a rainha Elizabeth está conseguindo manter a paz britânica também, como a Vitória. Então, até que acontecem uns movimentos ali sociais, armados e com uma certa agressividade, mas a rainha consegue acalmá-los, consegue manter a paz. Então, o Reino Unido, Irlanda, Inglaterra e País de Gales, na época da Revolução do século XIX, mantinham uma paz britânica. E essa paz britânica, apesar de manter a paz e a coroa, né, vitoriana, a Inglaterra também sofreu influência da ideia de nação, do conceito de nação. Hoje, a Inglaterra tem rainha? Tem. A Inglaterra continua sendo um império. Mas a Inglaterra também é parlamentarista, tem um primeiro-ministro, e a gente assistiu aí, por causa da pandemia, com toda essa situação da doença, da descoberta da ciência, a evolução da ciência para tentar resolver o problema da doença através da descoberta da vacina. A gente sempre viu na mídia aí o primeiro-ministro da Inglaterra, seja para dar as diretrizes para que o país enfrente mais dignamente e consiga combater o coronavírus, seja também porque todo ser humano tem suas falhas, com a humildade de se desculpar por algumas coisas que ele não conseguiu resolver, né? Grande ministro. É grande a pessoa que tem coragem de assumir a sua fragilidade e de pedir desculpas, né? Então, assim, a gente já sabe que a Inglaterra é parlamentarista, que tem um primeiro-ministro diante, junto com os deputados e senadores, fazendo o seu trabalho para que a governança da Inglaterra funcione. Apesar de ter uma rainha, ter um trono e uma mulher muito importante, muito digna, ainda sustentando a coroa, apesar da idade, né? Tantos anos de vida sustentando essa coroa. Quer dizer que a Inglaterra também passou por uma revolução não, mas por mudanças no século XIX. Hoje, os países que continuam mantendo essa ideia de rei, de império, esses países, eles tiveram uma modernização também, tiveram uma mudança. Por exemplo, a Espanha. A Espanha também continua imperialista, né? O rei Felipe é um rei muito jovem. Em 2011, ele ainda era apenas um príncipe. Eu posso dizer isso porque eu presenciei, quando eu estive lá pelos meus estudos de doutorado, né, em antropologia, eu estava lá na Espanha, e quem governava era o Carlos, né, Dom Carlos, o rei Carlos, pai de Felipe, né? As mudanças que eu passei no processo dos meus estudos, por causa das mudanças da adaptação ao modelo da União Europeia, ainda eram decisões tomadas por Carlos, Dom Carlos, o rei da Espanha, o rei emérito, porque ele não faleceu. Filipe não assumiu o trono porque o pai morreu. A rainha Vitória assumiu o trono porque o pai morreu. Elizabeth assumiu o trono porque o pai morreu. Mas Filipe não assumiu o trono porque o pai morreu. Carlos teve uma atitude já modernizada dentro da sociedade imperial, né? Normalmente o imperador deixa o filho mais ou menos preparado, mas o filho só assume a coroa quando o imperador morre, ou a filha quando o imperador morre, ou o filho quando a imperatriz morre, né? Quando a rainha, ou quando o rei morre. Mas tanto que a gente pode falar que a partir do século XIX para cá houve tanta modernização na Europa, que inclusive agora no pleno século XXI, o rei Carlos se tornou emérito. Ele pediu demissão do cargo, né? Ele se tornou emérito e ele entregou a coroa para o seu filho, Felipe. E Felipe está governando a Espanha. E a Espanha, que também, como a Inglaterra, e diferente da Inglaterra, claro, é um país moderno, parlamentarista, diferente da Inglaterra, porque a Inglaterra, assim, é parlamentarista como as outras, como a Alemanha, como outros países parlamentaristas que têm um primeiro-ministro coordenando o parlamento.
A Espanha é totalmente diferente, além de ter um rei emérito e o seu filho reinando, ela é um país parlamentarista e que tem um presidente como, chefe do parlamento. A Espanha é parlamentarista com presidente. O presidente não tem o poder igual aqui no Brasil e nos países aqui da América do Sul e nos Estados Unidos. Porque Estados Unidos e América do Sul, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, somos países presidencialistas. Então, o presidente tem um certo poder, apesar de que o parlamento também tem, é quem legisla, então tem um certo controle das decisões do presidente. Mas lá na Espanha, apesar de ser um país imperialista, então tem dois reis, o rei Carlos, que é um rei emérito, que é o rei pai, e o rei filho, o rei Felipe, que é o rei em exercício, é o rei que está atuante, fazendo a política dele, porque o pai está emérito, então é o filho que está administrando o país enquanto império. Mas é um império parlamentarista, então tem o parlamento que toma as decisões, que resolve as coisas. E é um país que tem presidente e não que o primeiro-ministro presidindo, né, coordenando o parlamento. Então, assim, tudo isso é modernização de um país, de um modelo de sociedade onde tem um rei e uma igreja mandando, e que ninguém sabe se o rei manda na igreja ou se a igreja manda no rei, é a gente chegar num país laico, igrejas diversas aí vivendo a sua liberdade de fé, nada de imposição política da igreja, né? Governos democráticos, presidencialistas ou parlamentaristas, parlamentaristas de primeiro-ministro e parlamentaristas de presidente, né? Tudo isso foi o século XIX que gestou essa sociedade plural que nós temos hoje, essa sociedade bonita, onde cada país tem o seu jeito de viver a política, a economia e a religião. Aliás, inclusive pode-se falar e as religiões, porque, por exemplo, aqui no Brasil, como vocês estudam lá no ensino religioso, mas é história, então a gente também fala aqui na aula de história, a gente tem uma diversidade religiosa muito bonita. Tem o cristianismo com as suas diferentes igrejas, né? Que às vezes as pessoas falam, ah, minha religião é batista. Não, sua religião é cristã. Você é da igreja batista da religião cristã. Ah, minha religião é pentecostal do reino de Deus. Pois é, pentecostal do reino de Deus é cristianismo, é a religião cristã, é só uma igreja que é pentecostal, né? Católico e luterano e presbiteriano, e tudo isso são igrejas do cristianismo. Mas o Brasil tem cristianismo, o Brasil tem islamismo pelos migrantes que migraram da religião islâmica e continuam tendo direito e liberdade de seguir sua religião aqui no Brasil, né, de colocar sua mesquita e de fazer suas reuniões, suas orações, suas celebrações, de se virar para Meca e adorar a Alá. Nós temos a religião budista, uma religião muito antiga da Ásia, né? A religião budista, temos templos budistas em São Paulo, no Paraná, e eu não sei mais te dizer onde, que outros estados tem, eu sei de São Paulo, do Paraná, eu sei. Aliás, o templo budista de Curitiba, eu cheguei a visitar quando eu estava estudando História das Religiões lá na PUC. Então, eu visitei, morava em Curitiba em 1990, eu estudava ciências religiosas na PUC, e aí uma das matérias era História das Religiões e experiência religiosa, e a gente fez uma visita, então, na diversidade religiosa de Curitiba, para poder considerar essa situação, né? Então, nós temos também outras religiões xamânicas, religiões afro, religiões indígenas. Então, existe uma diversidade religiosa no Brasil. Outros países do mundo também convivem com a diversidade. Isso tudo graças a esse movimento de modernização do século XIX que nós estamos estudando nessa unidade. E para concluir, então, vamos pensar nas perguntas que a gente teve aquele questionário e que é muito importante a gente fazer a avaliação desse questionário, ajudar vocês a ter a resposta das perguntas, corrigir as respostas das perguntas que vocês deram depois de estudar esse texto, que é o século XIX e suas repercussões, né? Então, o que foi que marcou as revoluções
da Europa de 1848 foi a ideia de nação. Com essa ideia, com esse conceito de nação, eles começaram a se sentir unidade nacional. E aí, como certas unidades nacional pertencia para vários reinos, aí disseram: "Não, a gente não quer nem um reino nem outro, a gente vai ser a nação alemã com um modelo mais moderno de sociedade. Nós não vamos mais ter rei, não. Ah, nós vamos ser, então vamos deixar de ser província, os italianos provincianos, nós somos a nação italiana e nós vamos construir a democracia italiana. Nós somos a nação francesa e nós vamos fazer a Revolução Francesa e nós vamos construir uma sociedade da igualdade, da liberdade e da fraternidade, da ordem e do progresso." É. E depois o Brasil pegou só o restinho da frase da da Revolução Francesa, ordem e progresso, e colocou na bandeira. E agora a gente está precisando de ordem, né, para poder conseguir algum progresso. Certo. Então a nossa resposta é a ideia de nação, né. Na segunda pergunta, que a gente estava preocupado aqui com aquele país que não fez a revolução, apesar de ter se modernizado, aquele país que viveu a era vitoriana e a paz britânica. Então o país que não passou por nenhuma das revoluções que mudaram a política de governo da Europa foi a Inglaterra. E a terceira pergunta, para a gente ir concluindo, porque o nosso horário está terminando, o que provocou, né, como foi que Eric Hobsbawm, denominou esse período de revolucionário da Europa a primavera dos povos. A gente já falou lá no começo da palestra, né, da explicação da matéria, do resumo da matéria, né. Eric Hobsbawm denominou as revoluções de 1848 na Europa de primavera dos povos. E por que que é primavera? Porque a Europa sabe muito bem o que é primavera, sabe mais do que nós no Brasil. Apesar de que em Garanhões e algumas cidades mais frias aqui de Pernambuco, apesar de que na região sul do Brasil, onde inclusive tem geada ou neve, também seja possível conhecer uma primavera, né, a Europa vive todos os anos a primavera. Quando o inverno vai indo embora, que começa a diminuir a nevasca e que começa a aparecer o sol, começa também a brotar folhas e flores ao mesmo tempo. É como se explodisse a vida, é a coisa mais linda que tem, a primavera num lugar que faz muito frio. Então, a primavera dos povos, para Eric Hobsbawm, esse historiador francês, é o momento em que a Europa começa a ver a luz do sol do novo tempo e começa a brotar muita vida moderna, diferente daquela vida fria do antigo regime, dominado pelo império e pela igreja. E a quarta e última pergunta, já que agora só tem 1 minuto para a gente encerrar essa nossa aula virtual: quais foram os movimentos sociais pela unificação da Itália e da Alemanha? O socialismo e o nacionalismo. Foi com o movimento social nacionalista que a Alemanha e Itália conseguiram construir a unificação, conseguiram construir a ideia de nação, conseguiram derrubar o antigo regime e conseguiram construir as democracias que elas têm hoje. E serem testemunho, exemplo para toda a sociedade. É muito bom lembrar que logo depois dessa experiência brilhante, interessante de primavera da Itália, muitos italianos migraram para o Brasil e trouxeram para o Brasil toda essa efervescência política, todos esses movimentos, o socialista e o anarquista, que nasceram. O anarquista também tinha um fundo social, socialista, só que, diferente do socialismo, o anarquismo gostaria de ter uma sociedade sem governo. E aí trouxeram essas ideias aqui para o Brasil
e nos influenciaram e ajudaram a nossa política a crescer, o nosso povo a também se movimentar socialmente. Nosso horário terminou, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.